Olá a todos, meu nome é Júlio, estou hoje aqui com mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar aqui, continuando a aula de HTML, como transformar esta página aqui, que está sem nenhuma formatação, transformar ela nesta página aqui. Está toda formatada, com letras, estilo de fontes personalizadas, tanto fontes externas vindo do Google, como uma fonte própria que está local. Aqui no formulário, por exemplo, o campo de telefone ele já está com a máscara correta. E aqui também, quando muda uma imagem aqui, ele já altera a imagem aqui embaixo. Isso daqui daí é feito via JavaScript, que eu vou mostrar mais à frente como é feito. Começando aqui então no código, primeiramente eu linkei os arquivos. Primeiro o arquivo de estilo CSS. Eu criei uma pasta aqui onde está o HTML, uma pasta chamada CSS. Dentro dela eu criei um arquivo, vim aqui, criei arquivo novo e coloquei o nome dele de style.css. Este aqui é o primeiro arquivo que está linkado aqui. Para linkar um arquivo CSS você utiliza a tag link. Aí o caminho dele você passa no atributo href e coloca esse rel aqui de relacionamento como style sheet, que é folha de estilo. E aqui, lembrando, eu tive que passar o caminho que ele está, né, que está dentro da pasta CSS. E aí eu passei o arquivo. Ele eu deixei aberto aqui já nessa outra aba, que eu já vou mostrar à frente. Primeiro, esse aqui é uma fonte que eu coloquei, que vem do site da Google Fonts, que é esse site aqui, fontes.google. Aqui você pode abrir ele e tem várias fontes que você pode escolher para colocar no seu site. Eu escolhi uma aqui, que é essa Russell One. E aí, para incorporar ela ao site, você seleciona qualquer uma aqui, clica nela, aperta selecionar essa fonte aqui e clica aqui nesse elemento. Aí aqui ele já mostra como que o link que você vai colocar no seu site. Eu fiz exatamente assim, eu copiei esse dali. E aqui, no elemento CSS que vai utilizar essa fonte, você tem que colocar esse comando aqui, que é para definir a fonte do elemento. Voltando aqui abaixo eu coloquei dois scripts de JavaScript. O primeiro deles é o jQuery. jQuery é uma biblioteca de comandos JavaScript que é muito conhecida e é muito utilizada, né? Para baixar ele é bem fácil, é só você entrar no site do jQuery, jQuery.com. Daí tem a seção de download aqui. Ele já vai baixar a última versão, que é 3.3.1. Daí, para incorporar ele ao site, eu coloquei ele aqui dentro dessa pasta chamada lib. O único arquivo que é necessário é o jQuery.js. Aí eu linkei ele aqui. Para linkar arquivos de tipo JavaScript, utiliza a tag script. Aí você coloca o atributo type, que é tipo texto JavaScript, e o src, que é de source, que é o local onde o arquivo está. Aqui o próximo é um outro arquivo JavaScript. Eu coloquei ele dentro dessa pasta aqui, JS, com o nome de script.js. Esse é um script próprio que eu criei para o site, para ter alguma interação personalizada daí, no caso. Aqui tem várias opções que você pode baixar. Aqui no caso ele abriu essa versão ali,
que é a .min.js, que é a versão minificada que se diz. Aí no caso você pode selecionar toda a página e simplesmente vir aqui, criar um arquivo, chamar ele de jquare.js. Aí dentro dele você pode colar todo esse código. Opa, o meu não colou aqui muito certo, mas acho que deu para entender, né? Aí você cola dentro dele e linka esse arquivo ali como jquare.js. Eu já tenho ele aqui, na verdade, então não vai ser necessário. O próximo aqui elemento, esse daqui é bem legal, que é esse ícone que fica aqui na página, aqui em cima. Eu coloquei para linkar ele, você utiliza a tag link também. Aí coloca o real de relacionamento, shortcut, icon. Eu coloquei ele dentro da pasta imagem aqui que eu criei. É essa imagem aqui. Aí você passa como href, né, o caminho que ele está. E o type imagem xicon. Ok? Já com esses arquivos linkados, se eles não tiverem nada neles, o arquivo vai estar assim ainda. Aí, então vamos começar aqui com o CSS. Primeiramente, eu mudei algumas coisas aqui no formulário para ele ficar mais realista. Tirei alguns inputs e acrescentei outros. Esse aqui, por exemplo, é o text area. Text area. Ele é um elemento próprio, ó, do tipo text area. Ele tem alguns atributos como name, colors, rows, que seria colunas e linhas. Aí um max length, que é a quantidade máxima de caracteres que ele vai aceitar. E o placeholder, né, que é o texto que fica aparecendo ali quando ele está vazio. E aí, uma dica importante é que se deixar ele aberto assim, com algum espaço aqui, ele vai entender como se tivesse já caracteres aqui dentro. Então é sempre importante, se não quiser deixar nada dentro dele, deixar ele já fechado, abrir e fechar junto aqui. Eu acrescentei também esses símbolos aqui. No caso, esse dali seria esse aqui. Esse aqui são entidades HTML, né? Que são bem conhecidas. HTML 5 entities. Se pesquisar aqui, por exemplo, tem vários tipos de símbolos que você pode usar desse tipo. Por exemplo, símbolo de marca registrada, de copyright. Se eu vier aqui, por exemplo, digitar esse aqui no lugar desse, ele vai colocar esse ali. É bem simplesinho, são para colocar símbolos assim de maneira fácil. Ok, vamos então começar aqui no CSS. Há três modos assim de formatar um elemento pelo CSS. Que é o primeiro, é formatar diretamente pelo nome da tag. Por exemplo, formatar o body, formatar o header, o nav, o section e por aí vai, diretamente pelo esse nome. Aí no CSS você simplesmente coloca o nome da tag que você quer formatar. Por exemplo, section. Ele vai aplicar aí em todo o documento, em todos os elementos section que tiver nesse documento HTML. Outra forma de formatar é através do ID, o ID.
Esse aqui, daí para formatar no CSS, você tem que colocar um hashtag e o ID que você quer. E a terceira forma é através de class, das classes. Daí para formatar no CSS, você coloca um ponto e o nome da classe. Ó, vou aumentar aqui. Esse aqui seria o ID. Esse aqui é class. Esse aqui que eu fiz aqui foi comentar o CSS. Para fazer esses comentários assim, você aperta o Ctrl 2 pontos. Daí esse trecho de código que estão comentados não vão ser compilados daí pelo browser. Esse browser simplesmente vai passar direto por esses trechos comentados. Uma coisa importante de ressaltar é que, por exemplo, se tiver dois atributos iguais, por exemplo, colocar color aqui no ID e colocar color na classe, colocar duas cores diferentes, o que vai se sobressair vai ser o do ID, porque ele tem maior importância do que a classe. Então daí a cor que vai predominar vai ser a cor do ID, nesse caso. Mas o mais orientado sempre para formatar os elementos são realmente as classes ou diretamente o elemento. Então vamos começar aqui. Eu comecei com o elemento body, que é a página inteira. Coloquei aqui o font family, que é um atributo para definir o tipo da fonte que ele vai utilizar. O calibre, que é essa fonte padrão aqui. Outro aqui, o próximo que eu coloquei foi font size 14, que é o tamanho da fonte, 14 pixels. Background color, a cor de fundo da página. O FFF, que é uma representação hexadecimal para cor branca. Também pode ser representado assim em RGB ou RGBA. Esse a cor hexadecimal ele pode ser escrito tanto assim com três caracteres, pode ser escrito com 6 caracteres, ou pode ser escrito até com 4 caracteres. Qual que é a diferença? Com 6 caracteres é a representação inteira da cor. 3 caracteres seria uma abreviação, e com 4 caracteres é quando você quer dar suporte ao alfa da cor. E o que é o alfa? O alfa é a transparência da cor. Por exemplo, aqui está branco. Se eu colocar 0 aqui, ele vai entender como alfa. E daí ele não vai dar cor nenhuma, na verdade, isso aqui vai ser transparente. Se passar o mouse em cima aqui no Visual Studio Code, ele mostra a cor que está selecionada. Você pode até mudar aqui, na verdade. Outra representação das cores é o RGBA, que é uma representação decimal daí. Vai de 0 a 255. Nos primeiros, e o último aqui é o de alfa, vai de 0 a 1 daí. O 0 seria o transparente e o 1 o com cor total. Por exemplo, colocar ponto 5 seria metade de transparência. Eu vou deixar na representação aqui hexadecimal, FFF. Aí margem é a margem que o elemento vai ter. No caso eu tirei a margem do body, deixei zerado. Ok, aí passando aqui para o próximo, font face. Esse aqui é a definição de uma fonte que eu mesmo baixei e deixei aqui na pasta para utilizar. É uma fonte própria, se pode fazer assim, ou pode pegar as fontes lá do site do Google, que é no Google Fonts. Aí se define um nome que essa fonte vai ter, e utiliza o src de source para indicar o caminho onde essa fonte está.
Ó, é importante ressaltar aqui que esse CSS ele está dentro dessa pasta, ó. Então, para mim acessar essa pasta de fontes, eu tenho que voltar um diretório. E para fazer isso no CSS, você utiliza os dois pontinhos assim. Daí está indicando que ele está voltando uma pasta e depois está entrando na pasta fontes. Para pegar essa fonte aqui.